Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje trouxe para vocês os biscoitinhos amanteigados natalinos. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Vamos começar, pessoal. Aqui eu tenho 280 gramas de farinha de trigo sem fermento, 100 gramas de manteiga ou margarina sem sal em temperatura ambiente, essência de baunilha, 60 gramas de açúcar ou açúcar de confeiteiro e 30 gramas de ovos. Eu vou mostrar como pesar os ovos, tá bom? Então aqui é o nosso ovo inteiro, a gente vai bater dessa forma que eu estou mostrando pra vocês, até misturar completamente a clara com a gema. Depois de misturar completamente, a gente vai pesar as 30 gramas de ovos. O meu ovo, ele pesa em média 60 gramas, então eu utilizo metade do ovo, mas aí você vai ter que pesar certinho pra não passar a quantidade, tá bom? Então é muito importante você ter uma balança. Então, depois de pesar o ovo certinho, a gente vai para a receitinha. Então, aqui na minha batedeira, com o batedor raquete ou folha, a gente vai começar batendo a nossa manteiga ou margarina em temperatura ambiente. Aqui eu estou utilizando margarina com no mínimo 80% de lipídios, tá bom? Então, eu começo batendo bem de leve, só para deixar ela mais cremosa. Daí agora eu vou acrescentar o meu açúcar ou açúcar de confeiteiro e a gente vai bater para misturar. É importante você parar a batedeira, raspar a lateral e o fundo para tudo misturar muito bem. Então, depois de raspar a lateral e o fundo, a gente vai bater até ficar bem lisinho. Eu vou mostrar pra vocês. Ela vai grudar toda no bol da batedeira, que nem eu vou mostrar agora. Então, aqui ela já chegou no ponto que a gente precisa. Agora, a gente vai acrescentar o nosso ovo. Então, eu coloco o meu ovo com a batedeira ligada no mínimo e vou deixar batendo até ficar um creme bem clarinho, tá bom? E outra coisa importante, para a batedeira, raspa a lateral e o fundo pra tudo misturar muito bem. Tempo de batimento não tem, tá bom? Depende muito de uma batedeira para a outra. Mas quando o seu creme ficar bem branquinho, que nem eu tô mostrando pra vocês agora, já está pronto. Daí o creme clarinho, o que a gente vai fazer? Não precisa parar a batedeira, eu parei apenas para mostrar para vocês. Ele tá um creme bem lisinho e bem branquinho. Eu vou colocar a minha essência de baunilha, eu vou colocar uma colher de sopa de essência de baunilha e vou bater apenas para incorporar, não precisa ficar batendo muito tempo. Depois de bater um pouquinho a minha essência, a gente vai começar a acrescentar a nossa farinha. A gente vai acrescentar um pouco da farinha aqui na batedeira e o restante a gente vai sovar essa massa. Então é só ir colocando aos poucos até você ver que ficou uma massa pesada. E daí sim você para a batedeira e transfere a massa para uma bancada para você acrescentar o restante da farinha. Então aqui, ó, já ficou uma massa pesada, então é só transferir ali para a bancada. Você polvilha um pouco de farinha e coloca a sua massa. E daí você vai acrescentando o restante da farinha e sovando ela. Tem que ser um processo bem rapidinho, tá? Senão o calor das mãos vai aquecer a nossa manteiga e vai acabar deixando muito mole. Então vai bem rapidinho colocando a farinha e meio que sovando ela. Não precisa sovar horrores, tá? É só para incorporar o restante da farinha mesmo.
Acrescentei toda a minha farinha, minha bolinha que já tá certinha, não tá grudando na mão. Eu vou colocar em um plástico e levar na geladeira por 30, 40 minutinhos pra gente poder começar a trabalhar. Então aqui, ó, depois de 30, 40 minutinhos, a minha massa já está pronta. A gente vai abrir ela com a ajuda de um rolo e assim, você utiliza 2 folhas de papel manteiga, tá bom? Uma por baixo e uma por cima pra gente poder abrir essa massa. E com o rolo a gente vai abrindo ela, vai abrindo aos poucos, tá? Porque a princípio ela fica mais dura porque ela tava na geladeira, mas nada que dê trabalho, tá? Então é só você ir abrindo ali bem uniforme. E agora é só cortar. Uma dica, não tenta esticar o papel de baixo, tá? Senão vai rachar toda a sua massa. Eu vou utilizar cortadores no tema de Natal, mas você pode fazer essa bolachinha em outros temas também. E eu gosto desses cortadores de inox, tá? Se você não tiver cortador, você consegue fazer o molde com caixinha de leite, com a tampa da margarina, enfim. Então daí é só cortar a massa. E como eu falei, não estica o papel de baixo, senão vai rachar toda essa massa, tá bom? Daí é só retirar com cuidado que sai facinho, tá? Só tem cuidado para não rachar o seu molde ali, o seu desenho que você fez. Daí eu tô colocando em uma forma com o papel manteiga pra gente poder levar no forno. Depois de cortar toda a minha massa e assar ela, a gente vai assar no forno pré-aquecido 180 graus até começar a dourar. Então depois de pronta e completamente fria, a gente vai bater o glacê real. Aqui eu tenho 250 gramas de glacê real para 40 ml de água. Eu estou utilizando esse glacê real aqui, mas você pode utilizar o glacê real da sua preferência, tá bom? Então na batedeira com o batedor raquete a gente também vai acrescentar água e bater aos poucos para não voar todo esse pozinho, porque ele é bem fininho. E pouquinha água porque é o essencial, tá? Não precisa colocar muito e dá tudo certo no final. Então começa batendo aos poucos e depois você vai bater conforme manda o fabricante. Então você sempre olha ali na embalagem. No caso aqui é aproximadamente 10 minutinhos que a Mix pede para bater, tá? Então eu vou bater aqui até ele ficar bem clarinho, ele vai dobrar de volume e eu vou mostrar para vocês. Então aqui o meu glacê real já está pronto, ele ficou bem branquinho, dobrou de volume, daí agora eu vou separar em porções e colorir ele. Glacê todo colorido, eu utilizei corante normal mesmo, corante em gel, tá? E você vai colocando até chegar no tom desejado. Daí pra gente começar a trabalhar as bolachinhas, a gente precisa deixar mais molinho esse glacê para ficar mais fácil aplicar nas bolachas. Então a gente vai colocando água bem aos pouquinhos mesmo. Você coloca um pouquinho, mistura, vê como que tá a textura e se precisar colocar mais água, você coloca, tá? Não coloca uma grande quantidade de uma vez, senão você vai perder o ponto. Então aqui eu já cheguei na minha textura, que ela tá uma textura mais líquida, porém ela não tá completamente líquida. Dá pra ver aí no vídeo, né? Daí agora é só colocar em um saquinho de celofane e começar a decorar a sua bolachinha. A bolachinha tem que estar completamente fria, tá bom? E como eu falei, o tempo de forno da bolachinha depende muito de cada forno. No meu forno pré-aquecido 180 graus, cada levada ao forno levou aproximadamente 20 minutinhos. Mas é importante ficar de olho. Quando começar a dourar embaixo da sua bolacha, você já pode retirar. Então aqui é só preencher o centro da nossa árvore de Natal e com a ajuda de um palito de dente ou palito de churrasco você vai espalhando. Esse glacê ele não pode ficar muito mole, senão ele vai escorrer na lateral da bolachinha, tá bom? Então toma bastante cuidado. E assim, pessoal, a decoração e o formato, abusem da criatividade, tá bom? Tem bastante opção aí legal pra vocês. Eu trouxe alguns modelinhos, mas existem infinitas possibilidades, tá bom? Então sempre abusem da criatividade. E as cores também, se você quiser fazer outras cores, fica a critério de vocês. Daí uma dica é começar sempre fazendo a volta da bolachinha e depois preencher o centro pra você ir arrumando ali com um palito de dente. Se você quiser um efeito mais 3D, você tem que fazer uma parte e deixar secar completamente pra depois continuar. No caso aqui das árvores de Natal, eu coloco essa parte verde, deixo secar para depois fazer a decoração ali das bolinhas, enfim. Porque se você colocar duas cores junto, vai acabar manchando, vai acabar borrando e não vai ficar um acabamento bonito. Então espera secar para fazer o restante da decoração.
Então, para secar completamente é coisa de 24 horas, mas para você finalizar a decoração, você consegue tranquilamente aí com 40 minutos a 1 hora para finalizar, tá bom? Depende muito de como vai estar o clima aí na sua região. Daí eu fiz essa outra opção aqui, que é uma casinha, e ó, vou desenhando na mão livre mesmo, não tem segredo. Se você já tiver prática com o saco de confeitar, vai ficar bem mais fácil, tá bom? Agora, se você não tiver prática, fica um pouquinho mais complicado, mas nada impossível. Então é só ajeitando com o palito de dente. E agora eu acelerei bastante o vídeo, porque senão fica muito longo. Ele já ficou um vídeo mais longo um pouquinho, então peço desculpas, mas eu queria mostrar uma boa quantidade de bolachinhas para vocês. E quando for fazer assim, ó, que nem essa casinha que vai 2 cores diferentes bem próximas, eu recomendo que você espere secar uma cor para fazer a outra, senão ela vai acabar intercalando, fica manchado e não fica com um acabamento legal, tá bom? Mas aquela coisa, pessoal, abusem da criatividade. Além do próprio glacê real, você pode utilizar confeitos, glitter, enfim, tem bastante opção legal para vocês. Então esse é o resultado do vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou e não se esqueçam, abusem sempre da criatividade. Então, nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.